Akira Kurosawa foi um dos mais importantes cineastas de todos os tempos, tendo suas produções premiadas em diversos festivais e recebido um Oscar pelo conjunto da obra. Uma carreira de 50 anos e 30 filmes. A família Kurosawa descende de uma linhagem de antigos samurais. As raízes culturais japonesas estão fortemente presentes em seus trabalhos. Foi influenciado por seu pai, que era admirador da arte e do cinema ocidental. Kurosawa iniciou sua carreira como pintor, e essa forma de expressão o acompanhou como cineasta, que fazia projetos e pintava as cenas de seus filmes. Também se inspirou na literatura, como em Han, filme baseado na adaptação do Rei Lear de Shakespeare. Seus filmes de maior sucesso de crítica são da década de 1950. Mais tarde, atravessou um período de dificuldades financeiras, problemas pessoais e uma tentativa de suicídio. Mas, com a ajuda de um grupo de cineastas famosos, admiradores de seu trabalho, conseguiu voltar a produzir. Desta vez, se dedicou a filmes mais intimistas, deixando a tendência para a ação. Produziu obras mais autobiográficas, expressando uma atitude contemplativa e reflexiva, decorrente da experiência de vida. Sonhos, de Akira Kurosawa, é um filme baseado nos próprios sonhos do cineasta. Nele, representa temas da tradição japonesa, a guerra, a ameaça da destruição nuclear e a relação do ser humano com a natureza. O filme é constituído por 8 partes distintas, onde as imagens são mais enfatizadas que o enredo. São cenas impressionantes pela beleza das imagens e pelo mistério. Kurosawa utilizou recursos como a câmera lenta, o contraste de cores, luz e sombra e a permanência das imagens na tela para reproduzir as características do universo onírico. Na primeira história, Raio de Sol através da chuva, Kurosawa aparece como um garoto com sua mãe na casa da sua infância. Ele contraria a mãe e sai num dia de sol e chuva, momento em que as raposas se acasalam. É uma referência ao folclore japonês e ao histórico familiar. No segundo episódio, O Pomar dos Pessegueiros, os espíritos das árvores que foram cortadas o acusam, mas como ele lamenta e não é culpado, permitem que veja mais uma vez os pessegueiros em flor. No terceiro sonho, A Tempestade, 3 homens estão perdidos numa tempestade de neve. Yuki-onna, deusa das neves, os seduz até que congelem. O protagonista, entretanto, com medo da morte, tenta resistir. A quarta história é O Túnel. Aborda a culpa de um comandante que reencontra seus soldados, todos mortos durante a guerra. A quinta história, Os Corvos. Um jovem faz uma viagem pelas obras de Van Gogh e se encontra com o pintor. Em Monte Fuji em Chamas, a sexta história, aborda por meio de imagens impactantes o perigo de uma destruição nuclear. A sétima, O Demônio que Chora, mostra o mundo após a destruição. Por fim, no vilarejo dos Moinhos, o jovem viajante encontra um velho sábio que fala sobre simplicidade e a vida em harmonia com a natureza. No projeto original, seriam 9 histórias. O último episódio, que se chamaria Um Sonho Maravilhoso, não foi produzido por seu alto custo. É a história de um homem que está tomando seu café da manhã quando a televisão anuncia que a humanidade finalmente conseguiu evitar a extinção nuclear, o que leva uma multidão às ruas e as pessoas
a depositar suas armas numa gigantesca pilha e gritar de alegria. Meu nome é Sueli Laitano Nassif e estamos dando seguimento às apresentações do Multiverso Expressivo, que é um programa que vem apresentando uma série de informações a respeito das técnicas expressivas. Hoje nós vamos trazer mais uma novidade do Multiverso. Estamos inaugurando o Multicine, que tem como objetivo discutir filmes de curta e de longa metragem, do ponto de vista junguiano. E, para isso, eu trouxe um conjunto de convidados, que são os nossos convidados do Multiverso, para discutirem sobre o filme Sonhos, do diretor Akira Kurosawa. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Eu me chamo José Rubens Naime, eu sou médico psiquiatra e analista junguiano. Eu sou Marina Tiptin Francisco, sou psicóloga clínica ou psicoterapeuta e também facilitadora didata de biodança. Eu sou Lúcia Fernanda Mito Soares, psicoterapeuta da psicologia analítica e já participo do Multiverso com temática de mitologia e imagens simbólicas. Bom, então vamos dar início a essa discussão dos 8 segmentos que compõem o filme Sonhos. Então, vamos começar falando sobre o primeiro sonho, que é o sonho do menino, né, que, num dia de chuva, não aceita a recomendação da mãe de entrar em casa e sai para observar a floresta e o que ela tem de admirável. O que a gente podia falar sobre isso, né? Esse início de vida onde a criança inicia, ou o menino inicia esse caminho em direção à sua própria afirmação, né? O Akira Kurosawa se identifica muito com as crianças, né? Com as crianças, com os velhos e com os artistas. E isso aparece nessa sequência de filmes. Então, essa criança, né, nesse primeiro episódio, é ele próprio, naquilo que ele tem de mais vivo, mais fresco, mais aberto para o mundo, para a natureza, o jeitinho que ele vai, né, que ele deixa o mundo das convenções, né, da cultura japonesa rígida e das lendas assustadoras, e ele vai para a natureza e ele vai enfrentar aquilo de bacana que a natureza tem, né, de lindo, de maravilhoso, de luminoso. E os próprios espíritos da natureza que aparecem, eles são muito simpáticos, eles aparecem muito simpáticos ao menino, né? Eles brincam com ele, meio de esconde-esconde, uma coisa assim que tem senso de humor, não é só uma apresentação de ritos, de rituais tradicionais japoneses. Existe uma comunicação muito cheia de vida entre a cultura japonesa nesse momento e essa criança. E toda a maneira como a criança depois vai para debaixo do arco-íris, seguindo o conselho da mãe para apaziguar as raposas que estavam furiosas e tal, mas vai numa boa, assim, na direção do belo, tem muita leveza nessa coisa toda, né? Puxando a sardinha para a psicologia, eu vejo assim que é uma forma bonita de dizer da separação, da saída do mundo das mães, né? Que o Jung descreve no Símbolo de Transformações. Ele descreve a saída do mundo das mães. Ele tem uma proibição, ele para num portal, dali parece que ele não pode ir. Tem uma chuva, a chuva é água, a água é sentimento, é emoção, é o mundo chamando, né? A chuva é a fertilidade.
Tanto que ele vai em direção a um ritual de fertilidade e a mãe fala, não vá, ou seja, fique aqui, permaneça aqui, e ele enfrenta. Se ele enfrenta, ele sai. Quando ele volta, ele não pode voltar mais porque não tem mais volta. Não dá mais para entrar no mundo das mães. É meio dramática a cena, é meio dramática, a imagem é dramática, porque a mãe dá uma faca para ele. Sim. Ele tem que matar. Mas eu acho que a gente tem que entender isso simbolicamente. O se matar aí é o corte, é o cortar. É ele sair da infância e ir em direção ao futuro dele. E aí acho essa imagem que a Marina falou é belíssima do arco-íris. E é um portal, é um primeiro portal, o segundo talvez, primeiro talvez seja o nascimento, é um segundo portal que ele tem que atravessar para ele entrar em contato com os mistérios da natureza e da fertilidade, da fecundação, do relacionamento sexual. Ele entra em contato com o inconsciente, porque ele mergulha na floresta. Você vê que todos estão de máscara, então não tem um personagem, assim, personagem que se diferencia do outro, a não ser as vestes. E aí eles estão todos de máscara, então eles estão no mundo arquetípico. Ele entra em contato com esse mundo dos mistérios e aí não tem mais volta, então ele tem que ir para frente. E é descrito de uma forma muito bonita isso que o Freud descreveu em termos mais drásticos de castração, meio tristeza até depressão. O Kurosawa descreve de uma forma mais bonita, mais artística, assim, que não é tão drástico assim, é sofrido, mas é possível, desde que ele queira enfrentar, é possível. Concordo com o Zé Rubens. Eu vi nesse primeiro episódio realmente um sonho da infância do Kurosawa. Inclusive, na porta da casa está escrito em japonês Kurosawa, que é o nome da família. E a família Kurosawa vem de uma linhagem de samurais. Daí talvez o símbolo da faca e do harakiri, porque o samurai que sofre uma desonra, ele tem que cometer o suicídio. Então, tem algo do inconsciente coletivo familiar nessa ameaça com essa faca. Mas concordo com o Zé Rubens, a gente não tem que ver isso como a castração, mas talvez como um corte de um cordão umbilical, né? Eu vejo esse filme como uma iniciação, né? Como a perda do paraíso da infância, a saída do paraíso e a entrada na vida adulta. Porque num dia de chuva e sol, é a cerimônia do acasalamento das raposas. Então, a gente está falando da união dos opostos. E essa criança, ela vai sair do paraíso da infância, da inconsciência, e ela vai se tornar consciente. Assim como Adão e Eva, saindo do paraíso, perceberam que estavam nus e tiveram consciência da duplicidade dos opostos, né? Homem e mulher, masculino e feminino, dia e noite, enfim, todos os opostos que precisam ser conciliados. Então, o casamento das raposas pode simbolizar isso. Quando o menino presencia o casamento das raposas, ele entra em contato com a realidade da vida e ele entra numa nova fase. E isso é uma transgressão, sim, porque a perda do paraíso implica no rompimento, né? E numa transgressão de uma lei, de uma ordem. Mas a gente tem que transgredir, né? A gente tem que roubar o fogo dos deuses, a gente tem que comer a maçã para sair do paraíso, né? E ele sai do paraíso e a porta se fecha na frente dele, mas tem uma saída, ele pode se reconciliar com as raposas e ele vai para baixo do arco-íris, né? O arco-íris também é um símbolo de reconciliação. Após uma tempestade, surge o arco-íris. Tudo volta ao normal na natureza. Então, isso não é um fim,
mas é um novo começo. E a imagem que fecha é belíssima, né? É um garoto no meio de um jardim florido, embaixo de um arco-íris, olhando aquilo. E então ele entra em contato com o luminoso também da natureza, né? O maravilhoso, o mistério da natureza, e o mistério da vida. É maravilhoso. Então, uma das coisas que eu vejo de impressionante, né, em termos de cena, é justamente essa cena da tá chovendo, então a mãe diz não é para sair, né? Mas tem sol, que é a contradição, né? O paradoxo que a gente se vê sempre diante na vida. E, diante disso, o que eu faço? Eu permaneço naquele espaço protegido, ou eu tenho dentro de mim essa vontade de transgredir, né? E essa transgressão é isso, como a Lúcia falou, que tem a ver com toda a questão do paraíso, do fogo, ao roubo do fogo, que são esses passos adiante em algo que é o desconhecido e que a gente, de uma certa forma, tem uma certa atração para isso, né? Porque a gente tem essa necessidade de expandir. Então, ele ali, debaixo daquele coberto entre a casa e fora da casa, né, de aceitar a regra ou não aceitar a regra, ele está ali exercendo essa nossa função de escolha, de livre-arbítrio, de saber se ele vai seguir aquilo que é o convencional ou se ele vai adiante. E quando ele vai adiante, ele entra nesse inconsciente repleto de arquétipos, mas tem também essa questão do mundo animal, né? Que são as raposas, que também é uma figura da mitologia japonesa muito importante. E esse casamento tem todo a ver com esse encontro dos opostos, e quando isso acontece, nós somos responsáveis pelaquilo que a gente faz. Então, quando ele volta, ele não pode mais entrar, né? A porta se fecha, e é dito para ele que ele precisa fazer um araquiri, ou seja, isso não é uma coisa simples, é um marco de passagem muito inacreditável. Então, acho assim que essa dinâmica apresentada pelo Jung, de como é todo esse processo do ponto de vista psicológico, apresentado pelo Kurosawa de uma forma muito mais abrangente, porque ele traz as imagens, a cor e a arte, porque a vida precisa da arte para conseguir adquirir esse transcendente, que, de uma certa forma, vai na frente, dizendo, mas existe a arte. Eu lembro que eu fiz uma apresentação uma vez mostrando os testes neuropsicológicos, como eles eram, digamos, muito restritos para avaliar a nossa capacidade de expressão. E quem é capaz de chegar nesse nível é mesmo isso, como a Marina falou, é a arte. É essa algo mais que o nosso cotidiano muitas vezes nos rouba. E eu tenho a impressão que todo o filme vai falar sobre isso, de quanto que a gente perde ou quanto a gente entrega para conseguir sobreviver dentro das normas. E todo o resto que a gente deixa de lado para ficar no seguro, né? E o que a gente pode ganhar se a gente for adiante. Aí ele vai seguir com o segundo sonho, que vai falar sobre o Jardim dos Pessegueiros, né? E aí, nele, ele continua estas relações a respeito da natureza, em termos não só agora dos animais, mas agora em relação às plantas, né? Ao mundo vegetal, para depois só, então, entrar numa questão de como que é isso na nossa vida real. Vamos falar um pouquinho sobre o Jardim dos Pessegueiros? Eu vi, assim, despertar do primeiro momento, do primeiro sonho, aí vem o segundo momento, que é buscar
o desenvolvimento do contrário, que é a ânima. E ele está com as irmãs, com as amigas e irmãs. Você vê que é o número 7. Ele, na cabeça dele, é o número 7, porque tem 5 meninas e ele vê uma sexta menina. Ele é o 7º. Então, assim, o número 7 é um número perfeito. Ele começa a procurar essa ânima e não acha, porque são as amigas e é a irmã, é a ânima dele. Aí ele vê aí aparece um vaso com aparentemente um pessegueiro dentro da casa. E aí, de repente, aparece uma garota, ele vê, ele projeta, né? A gente não pode falar que é uma alucinação, porque não é doença, mas ele projeta essa ânima na natureza, ele vai atrás, e ele, assim, para mim, ele se encontra com os antepassados do Japão e antepassados dele. Você vê que tem uma sequência. Lá em cima tem o pessoal mais graduado, né? Talvez imperadores, talvez, e vai descendo. E aí ele se queixa de que a natureza está sendo violentada. Ela foi destruída, a família dele destruiu. E ele chora, ele entra em contato com o sentimento. E ao chorar, ele abranda o coração daquele pessoal que estava julgando ele. Era o superego, né? O superego japonês rígido, né? Da culpa, a questão da culpa. E aí ele consegue abrandar, e você vê que a música é a mesma música do casamento das raposas. Então, assim, é um ritual ainda de encontro. E aí ele consegue encontrar pelo menos uma florescência, que é a garota que é a ânima dele. Então, assim, ele encontra o contrário, né? Isso é bonito de ver também. Além da beleza plástica toda, as danças. E o bonito do Kurosawa é que ele faz isso que o Jung fala, ele transforma tudo em espiritual, né? As árvores são espíritos, né? Foram arrancados. E o Jung fala isso, que a natureza é cheia de espíritos. Nosso inconsciente coletivo é puro espírito, né? Ele chama até almas parciais. Os complexos seriam almas parciais. Então, assim, a leitura junguiana aí é riquíssima. Então, é isso que eu consegui ver, assim, dele encontrar essa contraparte, que é o início de uma sensualidade, de uma sexualidade, né? Porque é o pessegueiro, eles acusam ele de querer só comer o pêssego. Ele fala, não, não é só isso, né? Então, na tradição japonesa, desde o shintoísmo, depois passando por outras manifestações espiritualistas, né, espirituais, existe esse contraste, essa dualidade, essas duas polaridades básicas, que são da energia a energia do samurai, que é essa energia, né, violenta, fortíssima, com tudo aquele código samurai de honra, mas tudo numa expressão muito yang, né? E o oposto, que é a poesia do botão de rosa, que é o yin. Então, nesse segundo episódio, está muito presente isso. Então, toda a castração imposta pela família, né, pelos contemporâneos daquele menino que cortaram aquelas cerejeiras, sobrevive o botão de rosa, sobrevive o feminino, aquele pequeno arbusto florido, e sobrevive o quê? Sobrevive, no começo, aqueles ancestrais, naqueles rituais, parecem muito duros, severos, mas eles rapidamente já se transformam em companheiros do menino, eles riem para ele, se comunicam com ele. Então, a poesia do Botão de Rosa penetra eles também. No dia 3 de março, no Japão, eles comemoram o Festival das Bonecas, que é o Dia das Meninas. Então, aquelas personagens que aparecem nos degraus, né, naquela imagem do pomar, estavam representando uma espécie de altar para as bonecas que os japoneses montam dentro de casa nesse dia. E se a família tem uma menina,
é feita uma cerimônia do chá, e essa menina convida as amiguinhas, como no filme, né? E compartilha doces e bebidas com as amigas, comemorando essa data. Na verdade, eles comemoram a floração do pessegueiro, é o início da primavera. Então, se trata de um ritual de fertilidade. Essas bonecas, elas são colocadas em uma espécie de altar, e elas representam uma hierarquia cósmica. Então, no primeiro nível ficam o imperador e a imperatriz, as damas da corte, os músicos, depois os camponeses, e, inclusive, eles colocam miniaturas também de tudo que tem, dos objetos, de seres da natureza. E, então, me parece que isso faz parte de um ritual, e é um ritual para dar boa sorte, saúde e felicidade para as mulheres da casa, porque é através das mulheres que se dá a continuidade da família. E, então, inclusive, se essas bonecas elas não são cuidadas com o devido respeito, isso pode causar um atraso no casamento das meninas, né? Então, eles precisam fazer esse ritual de uma forma muito cuidadosa para propiciar saúde, bem-estar e um bom casamento para as filhas, né? Então, tem tudo a ver com o que o José Rubens falou sobre a relação com a ânima, o primeiro contato com a ânima. Mas também tem aí todo um simbolismo coletivo, né, familiar, tradicional da cultura japonesa, e uma profunda ligação com a natureza. Então, as bonecas da cerimônia vêm cobrar, porque qual é o sentido de fazer uma comemoração, de um rito de fertilidade, se a natureza não é respeitada? Então, por que comer só comer o pêssego, mas não proteger o pessegueiro? Por que comemorar um ritual de fertilidade e pedir boa sorte para as meninas se a natureza está sendo descuidada? E todo o filme, Kurosawa faz uma crítica à relação do ser humano com a natureza. Para mim, que todo o filme é uma mensagem ecológica. Além de falar, claro, da natureza humana, ele também fala da natureza de um modo geral. Eu acho que, além dessa questão da condição humana, na verdade, ele vai falar muito sobre a preservação da natureza, né? Então, no primeiro, nós vamos ver o mundo animal, como eu já tinha dito, e agora o mundo vegetal, sempre colocando como uma metáfora da própria existência humana, né? Então, projetada na natureza, e essa relação de compartilhamento de como que deveria ser esta nossa relação, a gente com a gente mesmo, a gente com os outros e nós todos com relação à natureza, que tanto nos dá, né? Porque realmente, se a gente pensar nessa questão do pessegueiro, ele é uma semente que gera uma árvore que floresce, e é magnífico, né? As cerejeiras em flor, que traz uma coisa inacreditável, e depois disso ainda tem o fruto, que dá o alimento e que, de novo, traz a questão da semente. Então, nós vamos vendo, de novo, esta relação com a natureza, com a beleza, com a arte, com a sensibilidade, esse casamento contínuo do fluxo de vida, né? Aí, na sequência, ele passa como se ele tivesse ido muito longe nessa coisa da maravilha da natureza em nós e à nossa volta. Aí ele traz a questão do sofrimento. Numa noite, ou no final de noite, congelante, né? E é que ele fala sobre a tempestade. A tempestade é um evento da natureza, né?
uma tempestade de gelo muito fria. E é a partir daí que outra personagem da mitologia japonesa aparece e vai dar seguimento a essa ideia que está sendo apresentada. Zé Rubens, como que ficou para você a tempestade? Tempestade ficou assim, um momento difícil, adulto, um momento de busca, de luta, mas um encontro com a vida, que aparece uma figura feminina que aponta o caminho, né? Aponta o caminho, então, assim, não é só a morte, tem uma saída, e essa ligação com a vida, com a alma. É isso que ficou para mim porque eles estão quase perdendo a esperança e de repente eles encontram, né, uma saída. E a saída, né, que vem, aparece na forma de uma mulher, mas não só isso. Existe um som de um pano que bate no frio, e aquele plá, como se fosse um ressuscitar, né, da vida. Muito impressionante isso. De novo, como você falou, uma figura do folclore japonês, né? A Yuki Onna é a mulher da neve. Conta a lenda, né, que a Yuki Onna, ela canta para seduzir os homens, fazendo com que eles se percam nas nevascas para morrer congelados, mais ou menos semelhante às sereias da mitologia grega. Conta a lenda que é um espírito de uma mulher que morreu numa nevasca quando ela era perseguida. E ela volta para trazer os homens, né, para arrebanhar os homens, a alma dos homens. Quer dizer, isso reflete, né, o medo do feminino no inconsciente masculino, ou a mulher terrível, né, o aspecto negativo da ânima. Então, essa Yuki Onna, ela aparece vestida com um vestido branco, transparente, a pele muito pálida e os olhos aterrorizantes. Esse é o que relata o folclore japonês, né? E ela nem caminha, ela flutua sobre a neve. Então, parece que no filme eles estão tendo uma alucinação por conta do gelo, por conta de não conseguir visualizar o caminho e tudo mais. E parece que esse tecido que bate acaba provocando um pouco essa sensação de que tenha um corpo feminino. Então, às vezes, mistura, né? Essa dança da Yuki Onna, esse pano que bate, e aí, quando passa, eles conseguem visualizar a bandeira do acampamento, eles encontram o acampamento, né? Então, parece que eles tentam, como Ulisses acorrentado ao mastro do navio, né? Eles tentam aguentar, esperar passar a tempestade e resistir à sedução da Yuki Onna. E, a partir do momento que ele consegue resistir, né, não se deixa levar por essa mulher atraente, a tempestade passa e eles percebem que eles estavam a 2 passos do acampamento e conseguem se salvar, né? Mas é um paradoxo, né, Lúcia, porque, ao mesmo tempo que ela ameaçaria com a morte, é ela que desperta para a vida. Então, assim, essa duplicidade, né, Zé Rubens, é uma das coisas mais inacreditáveis que a gente tem, porque o símbolo ele não tem só uma parte negativa, mas aí, ali, naquele momento, para mim, você vê o paradoxo dela ter todo esse rito, né, que é dito que toda essa história do que ela chamaria para a morte, mas, na verdade, ela chamou para a vida, né? Porque aquele som acorda ele. É impressionante esse... Mas isso que é a ânima, né? A ânima ela pode tratar como fazer viver, depende de como você vai lidar com ela, né? Exatamente, isso é inacreditável. Então, Marina, é a arte que consegue fazer a união dos opostos desta forma tão extraordinária. Você tem que falar um pouco sobre a arte nesse episódio.
na nossa trajetória humana e da nossa vida em particular, a gente tem que atravessar esses momentos de tempestade, para justamente chegar ao acampamento, né? E é necessário ter essa bravura que não braveza, bravura que os japoneses têm de enfrentar as coisas duras da vida. Por exemplo, ser um samurai representa essa bravura, para que se chegue à possibilidade do botão de rosa. Eu gosto muito desses episódios que você chama de pesadelos, e para mim eles são partes necessárias, são trajetórias necessárias, Sim. que os japoneses nos dão um exemplo tão maravilhoso, né, de como estar presente, de como enfrentar, de como cometer o harakiri, ou como ser um kamikaze, mas isso como uma passagem para, novamente, novas aberturas, novos degraus naquela subidinha, novas possibilidades de vida ao longo da nossa trajetória. Tem muito a ver com o Jung, mostrando como que é esse fluir da existência em nós, né? E de como que isso é extraordinário, mas não é uma coisa simples, porque a união dos opostos, então, ligar o samurai com toda a rigidez, quase que impossível de ser penetrada, com a delicadeza e a sutileza da cor, da imagem, do significado, né? E na sequência, existe, como a Marina disse, que eu digo que seria como se fosse um pesadelo, o túnel que vai mostrar a questão da culpa, né? De como que o homem, com todas essas possibilidades da natureza, em termos animal, vegetal, e esse universo inteiro desse céu que tem um arco-íris, que comporta o arco-íris após a chuva, né? Você tem não o samurai, mas o soldado que vai para a guerra, e ele traz já a questão de como a humanidade se desvia no sentido de optar pela guerra e essa inutilidade da guerra. Também é um episódio bastante forte, né? Muito forte, muito dramático, muito impressionante. Eu fiquei muito ligada a esse episódio aí. Pelo aspecto de expressão artística fantástico, né? Aquele cachorro que vem munido de punhais, né? Ele tem um casaquinho com 3 punhais de um lado, 3 punhais de outro, e vem rosnando, querendo morder. Eu acho assim uma imagem fantástica de tudo aquilo que a gente tem que enfrentar na vida, né? Os monstros, os tigres, né? Que no fim viram tigres de papel, mas para chegar ao tigre de papel, você tem que enfrentar o bicho mesmo, o bicho monstro. O túnel, né? O túnel de passagem. O túnel de passagem. Eu acho que esse túnel é como um portal entre os dois mundos, né? O mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Ele fala do horror da guerra e ele também traz o sentimento de culpa desse comandante, né? Que perdeu todo o seu batalhão, talvez numa estratégia inadequada e tudo mais, e ele se sente muito culpado. Então, ao atravessar esse túnel, na verdade, ele entra em contato com uma outra dimensão e, de uma certa forma, ele consegue resolver o problema, porque ele tem um diálogo com o soldado diz que quer voltar para casa, e ele diz, não, você morreu. E ele, não, minha casa é logo ali, eu estou voltando e tal. E aí ele percebe que esses espíritos, eles estão perdidos, né? Eles estão desorientados. Então, ele dá a última ordem como comandante, ele dá a ordem para eles voltarem, e aí eles voltam. Então, de uma certa forma, ele consegue uma resolução, uma reconciliação, né? Mas ele, sim, reflete
o trauma que o japonês tem das guerras, né? E eu penso também que, ao pedir perdão, ele inicia esse portal. Eu acho também esse túnel é um portal, também é um túnel do nascimento, né? Uma passagem, e ele inicia um novo Japão, né? Ele pede perdão, ele inicia um novo Japão que vai levar para o encontro com o Ocidente, né? Eles estavam fechados, né? Porque o filme é feito em torno de 30 e poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial, onde eles participaram ativamente, né? Então, assim que é apresentado esses dois sonhos mais dramáticos, mais ligados às questões da morte, ele entra no mundo da arte efetivamente, fazendo como se fosse uma imaginação ativa de entrar dentro dos quadros do Van Gogh, né? Primeiro, ele está numa situação objetiva, observando. É um quadro mesmo, é um museu. Ele está observando e, de repente, esse museu se torna vivo para ele. E aí é o encontro dele com o mundo ocidental, né? Porque ele fala francês, fala inglês, né? No filme, durante o filme, ele fala as duas línguas. Então, se ele entra em contato com as lavandeiras. As lavandeiras têm uma visão, elas dão risada do Van Gogh, né? Acha que ele é louco, então tem uma visão aí da loucura como loucura, e aí ele tem a visão dele da loucura como criatividade. Então tem uma visão objetiva, tem uma visão subjetiva. E ele entra nessa imaginação ativa, como seria se ele conhecesse o Van Gogh, né? Se ele encontrasse com o Van Gogh. O que o Van Gogh diria para ele sobre o episódio de cortar a orelha, né? Então, assim, ele encontra, o Van Gogh passa algumas coisas para ele, de que, para o Van Gogh, a arte ultrapassa o ego, a arte domina ele de tal forma que ele não consegue conter, ele tem que extravasar, e ele extravasa através da pintura. O Van Gogh se refere muito ao sol, ou seja, à consciência. Então, a consciência é algo que o Van Gogh persegue, porque ele precisa pintar enquanto tem sol. Então, assim, para nós remete a o que é a loucura, o que é a arte sem a loucura, como que nós podemos transformar a loucura em arte. Para mim é tudo esse... E que ele tá refletindo também em termos de Japão. Veja, chegamos até, no último episódio, até a guerra, que é uma loucura. A guerra é uma loucura. É o enlouquecimento do ser humano. Então, como vencer isso? Aí ele busca em quem? Ele busca em alguém que viveu a loucura, que é o Van Gogh. E aí, quando ele vai saindo dessa relação, aí ele vê os corvos. E os corvos têm uma representação de transformação, de morte, né? Ele usa muita metamorfose, o Akira. Ele usa muito a metamorfose. Ele usou a metamorfose das árvores em seres humanos em árvores. E agora ele usa também essa metamorfose. Assim, o Van Gogh vai embora e aparece bastante corvos, mais do que tem no quadro até. Então, assim, a morte, mas não a morte como algo pesado, a morte como algo diluído no inconsciente. Então, só para fazer um parênteses, né, os corvos aparecem, por exemplo, naquela representação alquímica, né, do Rosarum Philosophororum, quando a alma sai para poder, de novo, vir reformulada, quando ela não volta para o lugar correto, ela é assimilada pelos corvos, não é isso, José Rubens? Sim, tanto que tem um corvo saindo e um corvo mergulhado, né? Tem uma das figuras, tem um corvo saindo e um corvo mergulhado na terra, no chão, né? É a morte e a vida. Então, tem uma representação metafórica muito forte com a questão da vida, mas não a vida só fisiológica, mas é essa vida transcendente, né? Isso. Exatamente. A arte como transcendência, né? Isso. E aí, como isso está
no quadro do Van Gogh, ele traz isso colocado, né, no espaço da arte, né? Então, por exemplo, a fala da Marina, ela é uma fala diferente da fala do contexto teórico, por exemplo, do Jung, né? Ou mesmo de como a gente vai interpretando as coisas do Jung no processo terapêutico. Mas nós temos, além disso, essa questão da expressividade, né? De como a expressão pela cor, pela imagem, pelo desenho, pela pintura, né? Pelo artista, esse artista que chega tão próximo da loucura, né? Mas que traz a questão da consciência, e como é que a consciência nasce de todo esse processo de elaboração, né? Eu acho assim incrível isso. Então, e o Van Gogh não, ele é representado pelo Scorsese, né, que faz uma ponta no filme, e ele pergunta, né, por que ele cortou a orelha. E qual é a resposta? O Kurosawa, ele começou a carreira dele como pintor. E ele foi muito influenciado pelo pai, que era um admirador da arte e do cinema ocidental. Então, é aí aquilo que o Zé Rubens está falando, em termos quando o Japão descobre o Ocidente e quando Kurosawa descobre a arte, né? Kurosawa admira muito o Van Gogh. Então, ele se colocou aí nesse sonho, ele se colocou, ele sai do museu e ele entra no quadro, ele entra na pintura, quer dizer, ele vai fundo, ele persegue o Van Gogh, ele corre atrás do Van Gogh o tempo todo no filme, né? E ele quer perguntar alguma coisa para o Van Gogh. E o Van Gogh pergunta para ele, por que você não está pintando? Eu acho que essa pergunta é fundamental, porque é a arte dele. Por que ele também não faz a arte? Porque ele ainda está numa situação de admirar alguém, e quando ele mesmo pode fazer, como quase que se o Van Gogh dissesse para ele, olha, está vendo o sol, está vendo essa paisagem, isso está aí, é só pintar, né? E eu acho também muito interessante quando o Van Gogh diz, né, que ele é movido por uma necessidade imensa de pintar, e ele se compara com o trem. A força, a energia que ele tem quando ele pinta, como se fosse o trem, né? E aí ele explica no filme, porque ele machucou a orelha, porque ele estava fazendo um autorretrato e ele não estava conseguindo pintar a orelha, então ele cortou a orelha. Isso para ele era natural, porque a arte significa muito mais que o artista, né? Ele valoriza mais a arte do que ele mesmo. Então, é como se o Kurosawa ele tivesse tendo uma aula, né, com o próprio mestre Van Gogh, né? E eu acho que aí fica muito interessante a gente ver também alguns documentários sobre a filmagem, né? E a gente vê que o cineasta, o Kurosawa, ele levou a arte da pintura para o cinema, e ele fazia esboços e ele pintava todas as cenas que ele ia filmar. E ele transparece isso justamente nas cores, na maneira como ele reproduz, né, a fotografia no filme. Dá para a gente perceber muito bem isso. Uma coisa que me impressionou muito, saindo um pouquinho do contexto do filme, uns 10 anos atrás eu vi a arte de Van Gogh com olhos completamente diferentes, vi como é uma arte do sonho, é uma arte dos contos de fadas, é uma coisa assim impressionante. A gente normalmente não associaria o Van Gogh a contos de fadas, mas é muito maravilhoso o jogo de cores e toda a atmosfera criada por ele é realmente de uma realidade muito transcendente. Não é de admirar que um cara solitário, que não vendeu nenhum quadro, pobre, meio sujo, maltrapilho e tal, tenha produzido essa coisa maravilhosa, fantástica, que agora vale bilhões de dólares, né?
Eu acho muito interessante também a simpatia que o Kurosawa tem pelo Ocidente. Ele tem a simpatia pela cultura dele, uma simpatia muito viva, em que ele transmite o senso de humor, a amizade entre mundos, né? Entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o mundo ancestral e o mundo presente. Tudo isso dotado de uma grande simpatia. E aí também a simpatia dele pelo Ocidente, o que eu acho muito bacana. Inclusive, o último filme do Kurosawa era um filme bem ocidental. Aí eu já achei que ele passou demais, passou do ponto, né? Então, eu penso assim que essa reunião entre Oriente e Ocidente é uma proposta junguiana, né? Porque o Jung vai ao Oriente que ele consegue, na verdade, unir os dois opostos desse ser humano dividido entre modos de viver e de ver a existência tão diferentes, né? Do Oriente com o Ocidente. Então, essa reunião que é proposta pelo Jung está também refletida pelo Kurosawa. Mas tem uma coisa nesse episódio que é o som do trem, o barulho do trem, o som, que desperta para algo dentro, que é igual àquele do inverno, que eles estão morrendo, e o barulho da veste faz plá, e aquele plá acorda para a possibilidade de ver as coisas. Então, é inacreditável, porque ele traz também esse som significativo, né? O som do bebê quando nasce, o som de cada uma dessas etapas. É muito interessante a gente também se ater na questão do som. Então, quando a Lúcia começou a falar, falei o trem. O tempo todo eu fiquei escutando o trem, você escuta o trem, que é como assim, tchac, 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 tchac. Como é que a gente vai conseguir atingir o outro espaço, né? A outra proposta. Depois desse mergulho maravilhoso, nesse mundo, digamos, onírico do quadro, né, da arte, ele traz 2 episódios que vão falar sobre a guerra nuclear. O primeiro ele vai falar sobre a devastação nuclear, que é uma coisa muito forte, e depois ele conversa com um sobrevivente. Vamos falar desses 2 em conjunto? Talvez fique interessante. Eu acho que os dois se complementam, a gente pode falar, sim, dos dois em conjunto. O Monte Fuji em Chamas, ele fala aí sobre a ameaça nuclear, né? Há uma explosão nuclear e a gente só vê labaredas e o céu totalmente vermelho com o Monte Fuji à frente. O Monte Fuji o Fujiyama é uma montanha sagrada para os japoneses. Então, aí tem um contraponto, né? O que a gente tem de mais sagrado, de mais tradicional, o que a gente tem de natureza e a destruição que pode acontecer, né, pelo abuso, né? E aí aparece, então, as pessoas se jogando no mar para fugir da radiação, uma discussão sobre o que é preferível, uma morte rápida, se atirando ao mar, ou uma morte lenta, provocada pela radiação. Então, é extremamente desconfortável, né? Causa uma grande inquietação. Eu acho que essa é a mensagem que ele quer passar. O risco que a gente corre, né? E ainda elaborando o trauma do Japão por Hiroshima e Nagasaki, e a perspectiva também de um futuro talvez ruim por conta das usinas nucleares, das bombas atômicas e tudo mais. Então, aí eu acho que esses episódios eles são bem críticos e muito preocupados com o que o ser humano vai fazer com o poder que ele tem. E aí, quando ele, no episódio em que ele conversa com sobreviventes, ele também vê a natureza
totalmente transformada, né? Então, aparecem aqueles dentes de leão gigantes, aquelas plantas gigantescas, o ser humano pequeno, e vários monstros, e muita miséria, muita agressividade, muita coisa ruim. São pesadelos mesmo. Mas ele também trata esses pesadelos de uma forma estética interessante, e tem que ser contundente, porque ele quer passar uma mensagem de preocupação com a relação do ser humano com a natureza. Eu vi assim também. Eu vi também que ele viveu, tem uma parte bem real, ele viveu a Segunda Guerra Mundial, ele viu o que a bomba atômica causa. Não sei se ele viveu Chernobyl, mas ele é um profeta, porque depois o Japão teve lá aquela usina que explodiu, causou muito mal na região toda. Então, seria um profeta, porque se o mundo partir isso, ele já profetiza que vai ter um inferno na Terra, né? Ele fala em demônios, tal. É uma forma até poética de falar também, visualmente até interessante, mas é uma previsão terrível, assim, de fim de planeta, né? É uma previsão terrível do fim do planeta, e, aliás, é quase uma realidade, meu Deus, nós estamos vivendo um momento semelhante, só que foi transferido para um outro plano, já não é mais da bomba atômica, agora é o vírus. Mas nós estivemos, pelo menos, à beira do colapso total. Então, eu acho que a mensagem do Kurosawa, se eu tivesse que falar com ele, dizer, Kurosawa, continua por essa linha, continuaria mais pela linha da beleza, da ancestralidade, dos diferentes níveis de vivência e tal, e menos por essa... Embora eu tenha ficado muito bem impressionada também pelos filmes mais escuros, mais trágicos e violentos. Então, Marina, você fez uma bela apresentação do que vai ser, né, o último sonho, que é esse sonho de harmonia, e desse lugar que seria um lugar ideal para os seres humanos existirem em ressonância com a natureza, onde a eletricidade não é necessária, onde todas as coisas que a gente quer para o nosso conforto só trazem coisas negativas, não positivas. É um conforto, digamos, superficial, porque a gente perde, por exemplo, a água que escorre e que faz o moinho girar. E esse moinho produz o milho, né, a farinha, e produz a comida. Então, nós temos a condição de uma vida autossustentável, em harmonia com a natureza e em harmonia desde o nosso nascimento até a morte, porque no finalzinho tem a dança da morte, ele, um senhor, indo cantando com as flores, dançando. De novo, vem a questão do som, que eu acho que essa questão do som também é uma coisa muito impressionante. E aquela música agradável, porque ele está enterrando uma velhinha e ele logo será o próximo. Então, essa continuidade, né, que aquela roda de água movimenta a vida e que tudo renasce, tudo retorna como, por exemplo, a semente, né, as flores, aí a fruta, aí o alimento, e aí de novo a semente. E será que os seres humanos não são capazes de perceber essa maravilha, essa coisa extraordinária desse arco-íris colocado, né, no céu, e a gente não é capaz de ver, mas a gente, ao contrário, faz exatamente o inverso, só cria destruição? É interessantíssimo, né? Eu acho que ele... Bom, o Jung é gênio, né? Porque o Jung, quando escreveu Símbolo de Transformação, nem sei se o Kurosawa leu, mas ali é o self. Para mim, é o próprio self. É tudo perfeito, tudo funcionando, tudo
sincronizado, aquelas rodas de água são representantes do mandala, o som, o vento, que é o Hua, o Jung recolhe várias palavras que representam Deus, né? Então, Hua é uma palavra que representa Deus. Então, assim, o vento nas árvores e é toda aquela maravilha, aquela energia circulando, e aquela energia circulando, aquele senhor de 103 anos produzindo coisas, e de repente aquele enterro maravilhoso, com música, quer dizer, tudo é movimento, é vida, mas é vida em transformação. Então, para mim, o Kurosawa representou o self ali, com todas as particularidades, a infância, a adolescência, o adulto, o céu, o sol, a água, todas as polaridades. Eu também vi aí, na conversa desse jovem com esse velho, a maturidade do Kurosawa. Ele já tinha 80 anos quando ele filmou. É como se ele falasse com ele mesmo, jovem, é como se o ego conversasse com o self. Ótimo. O jovem conversando com o velho sábio. Aquele encontro que a gente tem com a gente mesmo na maturidade, e quando o momento em que a gente percebe que a gente pode ter uma vida mais simples, que a gente pode viver com menos, que a gente não precisa de tantas coisas que eram ilusórias, né, na juventude, e aquele momento em que a gente encontra com um lado mais sábio, mais sereno, aquele momento em que a gente compreende o sentido da vida e da morte, e que vida e morte são uma continuidade, como essa roda d'água. Eu achei muito interessante que, se a gente prestar bem atenção, o início do episódio, ele é muito silencioso, e a gente só ouve a água, e a gente ouve um cuco cantando no fim. Então, a gente sabe que é primavera, e tem muitas flores, e as crianças depositam flores numa pedra. Depois a gente vem a saber que naquela pedra é o lugar onde foi enterrado um visitante, e que esteve ali no povoado há algum tempo atrás e que morreu ali. Então, eles reverenciam aquela pessoa. Isso é muito interessante, porque dá para a gente imaginar alguma coisa de continuidade entre gerações. Sim. Né? E aí, com essa imaginação de continuidade, ele foca nas rodas d'água, mexendo. Então, é muito importante mesmo, Sueli. O Kurosawa, ele foca muito na imagem, ele mobiliza pela imagem, mas o som também é muito importante. Muito e a gente presente. tem que associar o som e a imagem, e ele toca tanto a gente nesse aspecto, que, pelo menos para mim, o efeito do filme do Kurosawa é assim, desligou o lado esquerdo do cérebro, ficou só o direito, só Sim. processando essas coisas dessa maneira simbólica, imagética, sonora, e a razão paralisa. Precisa assistir o filme de novo para entender, porque naquele momento, no primeiro impacto do visual e emocional que o filme traz, a gente para de entender. E a gente só absorve esses estímulos, né? E se encanta, né? E depois aí a gente vê de novo, nossa, isso deve ter alguma coisa a ver com isso, aí entra a razão vai elaborar depois. E a gente entra naquele episódio, a gente entra e a gente compreende, mesmo sem entender racionalmente, a gente compreende do que ele está falando. Ele está falando da vida que se renova, ele está falando da morte como parte da vida, da necessidade de fruição, da necessidade de viver de uma forma simples, mas intensa, né? E o jovem questiona, não, mas não tem energia elétrica, mas como é que chama esse povoado? O povoado não precisa ter nome, ele é conhecido como povoado dos moinhos. Não precisa de energia elétrica, mas a noite não é escura, mas a noite é escura.
E se a noite não for escura, como nós vamos ver as estrelas? Então, assim, é de uma simplicidade enorme e a gente entende o sentido disso, né? Então, é uma retomada aos valores dos antepassados que ficaram para trás, é uma volta às tradições do Japão e é uma volta também do ser humano para a própria natureza e para ele mesmo. Então, eu acho que ali é uma grande conversa, sabe? Em termos da psicologia analítica, é uma grande conversa entre o ego e o self, entre o jovem e o velho sábio, entre nossa consciência e tudo que nós temos no inconsciente, pessoal e coletivo. Eu acho que ele fechou maravilhosamente com esse último episódio, e é quase que o nono, realmente ele fica desnecessário e utópico, ele é uma promessa. O nono seria uma, uma concretização excessiva daquilo que é simbólico, emocional, comunicativo, né? Seria levar ao pé da letra, tornaria mais pesado. E aí ficou mais suave, né? Ficou mais dentro desse espírito intuitivo, né? Porque me parece que o que ele faz é justamente isso, é de trazer a imaginação, a inspiração, para que a gente, através disso, consiga fazer a intuição daquilo que seria o caminho correto a ser seguido, né? Que não é nem seguindo o ego, mas sendo capaz de transpor o ego, né? E ir em direção ao self. Eu acho que, em termos da teoria junguiana, ele expressa isso de uma forma belíssima, não de uma forma cronológica só, mas ele traz também esse tempo de Kairos, né? Esse tempo dos deuses, esse tempo do espírito, né? Que é a essência da comunicação, do amor, daquilo que interessa. Nesse momento, interessa isso, voltar ao amor. Entre o que quer que seja, níveis de consciência, culturas, tempos, etc. Então, eu gostaria para a gente encerrar hoje, eu gostaria que cada um de vocês falasse o que vocês acharam da gente falar sobre um filme e como é que foi essa experiência de vocês. Eu acho que é fantástico, porque, como disse a Lúcia, faz a gente entrar em contato com o lado direito do cérebro, e realmente é verdade isso, e eu também gostei da colocação da comunicação do ego com o self. Aquele rapaz faz o papel do ego, eu não tinha pensado nisso, mas é isso mesmo. E tem um momento do filme, assim, eu me emociono o filme inteiro, Sim. muito bonito, e também evoca as imagens. Mas tem um momento do filme que eu chego, todas as vezes que eu assisto, me emociona de sair lágrima. E é quando a metamorfose dos personagens do passado, dos antepassados, se transformam em cerejeira, em pessegueiros. Naquele momento toca uma música erudita que eu não me lembro qual é, mas de repente quebra e toca aquela música e me toca muito, me faz entrar em contato com a emoção. Então, assim, é um filme para rever muitas e muitas vezes, eu acho. Eu acho que a função, né, do diretor é ser capaz de produzir uma obra que, como os sonhos, podem ser várias vezes revistos e trazem informações tão ricas, como a gente faz com os nossos sonhos normalmente, né? No processo de análise, a gente utiliza os sonhos para trazer esses elementos arquetípicos, esses elementos que estão no inconsciente, para que a gente possa reviver. Então, de uma certa forma, sonhos, fala de sonhos e traz essa função do sonho na nossa existência. Eu adorei, eu gostei muito, é uma experiência muito enriquecedora para nós aqui dentro do In-Group, né? Mas é muito enriquecedor para qualquer pessoa que vai assistir esse vídeo, vai se beneficiar desses pontos de vista, às vezes convergentes, às vezes um pouquinho divergentes, mas muito enriquecedores. Bem, eu tenho esse filme como um dos meus filmes preferidos, talvez
um dos que mais me mobilizou emocionalmente quando eu assisti, que eu fiquei mais encantada, e as imagens são sempre muito fortes para mim, e eu acho que ele é carregado de imagens muito simbólicas, muito intensas, e eu gosto muito desse filme. E conversar sobre esse filme, trocar ideias sobre esse filme, só acrescentou muito, né, em todas aquelas impressões que a gente teve, e refletir sobre esse filme, né, com os colegas, e entrar mais profundamente no filme, enriqueceu ainda mais essa experiência. Então, acho que esse encontro é sempre muito rico, e eu convido a todos a assistirem o filme e não ficarem impressionados se não entenderem logo no início, mas deixar o filme te tocar. Depois, se precisar, assistir uma segunda vez, como eu fiz, uma terceira, uma quarta, para entender. Mas, a princípio, deixar o filme tocar. Eu acho que com todas as imagens simbólicas é importante isso. A princípio, a gente não entende o que a gente não entende, a gente acaba desistindo. Mas não, acho que é importante a gente deixar um pouquinho o ego de lado, a razão de lado, porque esse filme ele mexe muito com um outro lado, um outro aspecto da nossa psique. E a gente precisa se deixar tocar. E aí depois a gente vai entender. Isso é interessante, porque é bom para os filmes, que a gente pretende agora fazer nesse segundo semestre, um filme por mês. E é interessante também para a gente fazer um correlato, como é que a gente trata os filmes que nós produzimos todas as noites, que são os nossos sonhos, e de como esses sonhos podem ser lidos e relidos, pintados, desenhados, pesquisados, e como é que eles podem nos trazer sempre novas visões. Então, espero que todos tenham gostado da participação e que as pessoas que assistam tenham gostado da nossa apresentação. Convido a todos a curtirem, comentarem e aguardarem a nossa próxima apresentação, que será no próximo mês. Até mais e obrigada a todos.